Assim, ao estudar o livro Itinerários da Latinoamérica, de Rosa Maria Torres, podemos inferir sobre a organização do trabalho pedagógico e da gestão escolar, e pensar sobre a organização do trabalho pedagógico e da gestão escolar, bem como as estratégias da gestão, da integralização e de temas emergentes com relação a essas duas posições. Paradigmas do planeta, a lógica do mercado e também a quebra dos paradigmas, né? O paradigma da competição, o paradigma da cooperação, o paradigma da autonomia, tudo isso interligado com o caos, com as catástrofes, com a ordem, com a desordem, que são catalisadores que nos fazem tolher as melhores estratégias e saberes para uma boa prática docente. Assim, nós queremos pensar que as estratégias são de suma importância para uma boa praxis docente. Estratégias estas que giram em torno da gestão da educação e também da gestão democrática, ambas recheadas de estratégias e saberes que são inerentes a cada uma delas. Através dos relatos de experiências advindos de suas viagens, visitas e diálogos, a autora tenta mostrar a relevância de se estabelecer um compromisso para mudanças na área da educação. Ao contar detalhes do cotidiano das escolas analisadas, Rosa Maria mostra os desafios que cada instituição enfrenta, bem como as possibilidades existentes para se esquivar das dificuldades encontradas. O mais interessante é que a autora não constrói um cenário de bons e maus gestores. Ela tenta analisar cada escola de forma subjetiva e não comparativa como de costume na maioria dos teóricos. Assim, ela apresenta que não existe um único modelo de gestão e que modelos diferentes de gestão podem obter os mesmos resultados. A partir da leitura do prólogo e da apresentação do livro da autora Rosa Maria Torres, percebemos que para realizar uma pesquisa, muitas vezes todo o instrumento metodológico que o pesquisador necessita resume-se em um caderno de anotações, uma caneta, um olhar e um ouvido preparados para ouvir o outro. Percebemos também que essa investigação não pode ser dada de forma desorganizada. É importante o direcionamento do olhar da pesquisa, para que não se perca o foco daquilo que se busca estudar. E além disto, é importante ter sensibilidade para poder enxergar questões que normalmente acabam por passar despercebida pelos sujeitos que convivem cotidianamente com as mesmas. Podemos notar que é necessário ter sensibilidade para lidar com as profundas raízes que marcam o processo educacional brasileiro, observando que é por força de palavras que o pesquisador pode começar a preparar o terreno onde vai atuar, buscando modificá-lo por meio de um processo dado e recebido com naturalidade. Por fim, este primeiro contato é muito interessante e atrativo, pois nos mostra, através de pequenos detalhes, como a pesquisa realizada pela autora aconteceu e em cada momento mostrou a experiência e bagagem que o olhar atencioso e crítico de Rosa Maria Torres nos traz através de todas as suas pesquisas. É um outro elemento chave para atrair o nosso leitor. Contudo, seria muito interessante observar
como as escolas e a educação local esteve funcionando em cada região do continente latino-americano na época de sua pesquisa. É uma pesquisa riquíssima e acredito que o conhecimento e os resultados obtidos são de grande relevância para a minha formação como pedagogo. Assim, ao estudar o livro Itinerários da Latinoamérica, de Rosa Maria Torres, podemos inferir sobre a organização do trabalho pedagógico e da gestão escolar, e pensar sobre a organização do trabalho pedagógico e da gestão escolar, bem como as estratégias da gestão, da integralização e de temas emergentes com relação a essas duas posições. Paradigmas do planeta, a lógica do mercado e também a quebra dos paradigmas, né? O paradigma da competição, o paradigma da cooperação, o paradigma da autonomia, tudo isso interligado com o caos, com as catástrofes, com a ordem, com a desordem, que são catalisadores que nos fazem tolher as melhores estratégias e saberes para uma boa prática docente. Assim, nós queremos pensar que as estratégias são de suma importância para uma boa praxis docente. Estratégias estas que giram em torno da gestão da educação e também da gestão democrática, ambas recheadas de estratégias e saberes que são inerentes a cada uma delas. Através dos relatos de experiências advindos de suas viagens, visitas e diálogos, a autora tenta mostrar a relevância de se estabelecer um compromisso para mudanças na área da educação. Ao contar detalhes do cotidiano das escolas analisadas, Rosa Maria mostra os desafios que cada instituição enfrenta, bem como as possibilidades existentes para se esquivar das dificuldades encontradas. O mais interessante é que a autora não constrói um cenário
de bons e maus gestores. Ela tenta analisar cada escola de forma subjetiva e não comparativa como de costume na maioria dos teóricos. Assim, ela apresenta que não existe um único modelo de gestão e que modelos diferentes de gestão podem obter os mesmos resultados. A partir da leitura do prólogo e da apresentação do livro da autora Rosa Maria Torres, percebemos que para realizar uma pesquisa, muitas vezes todo o instrumento metodológico que o pesquisador necessita resume-se em um caderno de anotações, uma caneta, um olhar e um ouvido preparados para ouvir o outro. Percebemos também que essa investigação não pode ser dada de forma desorganizada. É importante o direcionamento do olhar da pesquisa, para que não se perca o foco daquilo que se busca estudar. E além disto, é importante ter sensibilidade para poder enxergar questões que normalmente acabam por passar despercebida pelos sujeitos que convivem cotidianamente com as mesmas. Podemos notar que é necessário ter sensibilidade para lidar com as profundas raízes que marcam o processo educacional brasileiro, observando que é por força de palavras, que o pesquisador pode começar a preparar o terreno onde vai atuar, buscando modificá-lo por meio de um processo dado e recebido com naturalidade. Por fim, este primeiro contato é muito interessante e atrativo, pois nos mostra, através de pequenos detalhes, como a pesquisa realizada pela autora aconteceu e em cada momento mostrou a experiência e bagagem que o olhar atencioso e crítico de Rosa Maria Torres nos traz através de todas as suas pesquisas. É um outro elemento chave para atrair o nosso leitor. Contudo, seria muito interessante observar como as escolas e a educação local esteve funcionando em cada região do continente latino-americano na época de sua pesquisa. É uma pesquisa riquíssima e acredito que o conhecimento e os resultados obtidos são de grande relevância para a minha formação como pedagogo.